Olá pessoal, vamos resolver aqui uma questão que foi pedida por um aluno, em que essa questão trata de dois blocos A e B que são empurrados por uma força F a partir do repouso e entre eles e o solo há atrito, certo? O que foi dado? Foi dado que a velocidade inicial dos blocos é zero, eles partem do repouso. A massa de A e de B é igual a 10 kg, são de mesma massa. A força que é feita no corpo A é 60 newtons. O coeficiente de atrito entre A, B e o solo é 0,20 e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vamos fazer o seguinte, eu separei aqui os objetos, tá? Para que a gente possa fazer uma análise desse sistema. Então vejamos. Eu separei aqui, botei o objeto suspenso só para que a gente coloque as forças, né? Tem a força F feita no bloco A. Eu considerei os dois blocos como um só, porque eles têm a mesma massa e o atrito é o mesmo com o solo. Se não fosse o mesmo coeficiente de atrito, eu não poderia fazer isso, mas eu fiz para diminuir o trabalho, certo? Então, sendo assim, nós vamos ter, aqui no conjunto, o solo vai exercer uma força de atrito sobre ele para trás, quando ele for empurrado pela força F, e pela terceira lei de Newton, o conjunto também vai empurrar o solo para a frente, tá? Empurra o solo para a frente. O bloco vai se acelerar com a aceleração A, os dois blocos, e como eu considerei os dois como um só, nós vamos ter aqui o peso do conjunto, que é 2P, e a força normal no conjunto, que é 2N. Ok? Então, com esses dados, vamos lá à resolução. O que nós queremos? Calcular a aceleração do objeto. Para isso, vamos logo obter o valor da força de atrito. Como é que eu vou calcular essa força de atrito? A força de atrito é o μ multiplicado pela força normal, tá? Perceba que o μ vai ficar multiplicado por quem é a força normal? Vai ser 2 vezes o valor do peso, então vai ser 2 mg, certo? Substituindo os valores, nós teremos 0,2 do coeficiente de atrito, 2, que aí dá a equação do dobro da normal, a massa do corpo é 10 e o valor da aceleração da gravidade, que é 10. Resultado, nós vamos ter uma força de atrito no conjunto, é a força de atrito total de 40 newtons, ou seja, em cada bloco nós vamos ter um atrito de 20 newtons. Aqui eu estou calculando o atrito do conjunto, ok? Pois bem, feito isso, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton, né, que diz que força resultante é massa vezes aceleração, para calcular a aceleração desse bloco, dos dois blocos. Então, como é que vai ficar? Perceba que a força F está no sentido do movimento do objeto, que vai ser para a direita, e o atrito está oposto, certo? Sendo assim, nós vamos ter que a força resultante será a força F menos a força de atrito, igual à massa total do conjunto, que é 2m, vezes a aceleração. Então, aí estamos aplicando a segunda lei de Newton. Pois bem, substituindo o valor, nós percebemos que o valor da força F foi dado, é 60 newtons. A força de atrito nós calculamos aqui, é 40 newtons. Temos 2 vezes a massa, que é 10 newtons cada um, vezes a aceleração. Resultado vai dar 60 menos 40 dá 20, e 20 vai ficar dividido por 20. Vamos ter uma aceleração para a direita nesse sistema, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ok? Pois bem, tem uma outra pergunta que foi feita. Na letra B, é o seguinte, ele pergunta qual é o valor do módulo da força que A exerce em B. Perceba que eu posso escrever módulo da força de A em B entre barras, ou posso escrever só módulo da força de A e B, somente a letrinha, sem a seta em cima e sem as barras, beleza? Então vamos calcular. Perceba também que a força de atrito, ou a força que o corpo A exerce em B, é igual em módulo à força que o B exerce em A.
Tá? Essa força de interação entre eles tem o mesmo valor, muda só o sentido e o ponto de aplicação. Pois bem, fiz aqui um desenhozinho para mostrar e botei os objetos suspensos para poder colocar a força de atrito. Perceba que a força F empurra o bloco A vai fazer uma força no bloco B, força F de A em B, o B reage, faz essa força F de B em A, ação e reação, e sobre o bloco A é atuante uma força de atrito F' minúsculo, e sobre o B é atuante também uma força de atrito de mesmo valor, F' minúsculo, certo? Essa força de atrito F' minúsculo, quem é ela? Ela é aquela força de atrito que eu calculei aqui anteriormente para o conjunto, tá bom? Ela é essa força de atrito dividida por 2, ou seja, a força de atrito que atua em particular em cada bloco, certo? Então, essa força de atrito F' vale somente 20 newtons, que é 40 dividido por 2 vai ser 20 newtons. Pois bem, como eu quero calcular a força que o A exerce em B, eu poderia fazer uso da situação do bloco A ou da situação do bloco B. Onde é mais fácil? É mais fácil trabalhar a situação do bloco B, ok? Então vamos fazer isso. Eu vou aqui aplicar a segunda lei de Newton novamente. Força resultante é a força que o A exerce em B, menos a força de atrito em B, que é F' minúsculo, igual a massa de B vezes a aceleração, certo? Esta força de A em B é o que eu estou procurando, menos quanto é a força de atrito F', vale 20, e a massa de B vale 10, e a aceleração vale 1, que nós já calculamos, certo? Sabendo disso, o menos 20 pode ser levado para a direita para ser adicionado a 10. Resultado, nós vamos descobrir que a força que A exerce em B é igual a 30 newtons. Ok, pessoal? Então, esta é mais uma aula aí do professor Uchoa para vocês e para ajudar vocês também no Enem. Tá bom? Então, estudem bastante, façam boas provas. Um abraço a todos, deixe o seu like aí no vídeo e ative o sininho para novos vídeos que serão enviados. Um abraço a todos, tenham uma boa noite.